Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física Moderna 2. Nesta aula, a gente vai começar discutindo o que é a mecânica quântica. Esse curso de Física Moderna 2 nada mais é do que uma introdução à mecânica quântica. Então, para a gente começar a falar sobre mecânica quântica, vamos primeiro tentar entender um pouco o que é essa área da física tão importante atualmente. Então vamos começar fazendo uma introdução à mecânica quântica, falando sobre o próprio termo. O que é que significa mecânica quântica? Bom, mecânica, porque a mecânica quântica ela estuda o comportamento de sistemas. Então ela estuda como é que um sistema ele vai se desenvolver no decorrer do tempo. No caso da mecânica quântica, ela vai focar nos sistemas na escala atômica e subatômica. E o termo quântica significa que ela é um estudo de coisas quantizadas. Bom, o que são essas coisas quantizadas? Até o final do século XIX e início do século XX, os físicos eles acreditavam que a energia, por exemplo, da luz ou a energia das partículas era uma energia contínua. O que é que isso significa? Eles acreditavam que a energia ela poderia ter qualquer valor. Ela não precisaria ter alguma limitação específica, tá? Porém, alguns trabalhos no início do século XX demonstraram que essa ideia ela parecia estar errada e que, na verdade, a energia de um sistema físico ela era quantizada, ou seja, a energia ela só poderia vir em alguns valores específicos, múltiplo de um valor base. O que é que isso significa? Para a gente entender melhor o que significa essa quantização, vamos imaginar que a gente vai a uma padaria comprar pães. Quando a gente compra pães de forma quantizada. Por quê? Porque a gente chega na padaria e pede um pão, pede 2 pães, 3, 4, 5, ou seja, sempre é um múltiplo da unidade, que a unidade, no caso, seria o pão. Nós não pedimos 1,5 pão ou 1,7 pães, ou 2,3 pães. Nós sempre pedimos em quantidades inteiras. Daí a gente pode dizer que os pães, a quantidade de pães que a gente compra é uma quantidade quantizada. Da mesma forma, a energia da luz e a energia das partículas são quantizadas. Então, só é possível que existam alguns valores específicos de energia. E quando os físicos descobriram isso, isso revolucionou e mudou totalmente a física. Então essa foi a passagem da física clássica para a física quântica. E quando é que a mecânica quântica ela teve origem? Rigorosamente falando, a mecânica quântica moderna, ou as equações da mecânica quântica moderna, elas se originaram a partir dos trabalhos de Schrödinger e de Heisenberg, lá por volta de 1925. Porém, a origem conceitual, os primeiros conceitos da mecânica quântica, eles tiveram início um pouco antes disso, lá no final do século XIX e início do século XX, a partir dos trabalhos do Max Planck e do Albert Einstein. Então, o Max Planck ele estudou a radiação de corpo negro e ele viu que a luz emitida por um corpo negro ela só poderia ser entendida completamente se ela fosse considerada como estando quantizada. E o Albert Einstein, alguns anos depois, mostrou que essa mesma ideia de quantização poderia ser aplicada ao efeito fotoelétrico para a gente poder entender completamente esse efeito. Bom, a mecânica quântica ela precisa da utilização dos números complexos. Daqui a pouco vai ficar mais claro por que os números complexos são tão importantes assim na mecânica quântica. Um número complexo ele é um número que pode ser escrito dessa forma. Então, o número complexo z ele é igual a um valor A mais um valor I, que é um valor imaginário, multiplicado por B. Então, A é um valor real, I é um valor imaginário, número imaginário, né? I é definido como sendo a raiz de menos 1, e B também é um valor real. Além do número complexo Z, nós também podemos falar sobre o complexo conjugado de Z. O complexo conjugado vai ser A menos I vezes B. Então aqui o valor de I muda de sinal. A gente também pode representar esse número complexo num plano, chamado plano complexo, ou plano de Argand-Gauss.
esse plano está sendo representado aqui nessa figura, então a gente tem no plano complexo uma parte real e uma parte imaginária, ou seja, esse número complexo ele tem uma parte real e outra parte que a gente chama de imaginária. Então o número complexo ele pode ser representado mais ou menos como a gente representa um vetor. Aqui está o número complexo Z. Esse número complexo tem uma componente real, que é a componente A, e tem uma componente imaginária, que é a componente B, que quem está multiplicando esse valorzinho aqui de I. Então essa aqui é a representação de um número complexo no plano de Argand-Gauss. Portanto, a gente pode dizer que A é a parte real do número complexo Z e B é a parte imaginária do número complexo Z. Outras duas identidades úteis que a gente pode escrever a partir dessa representação do número complexo é que o módulo de Z, também chamado de norma de Z, é igual a raiz quadrada de A quadrado, seu valor real, mais B quadrado, que é o seu valor imaginário, ao quadrado. Ou ainda que o módulo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso é definido como sendo o produto entre o número complexo e o complexo conjugado. Note, olhando para cá, que o módulo ou a norma de Z é um número real. Tá? Então aqui ó, a gente tem um número que é real. Aqui não tem nenhum valor imaginário. Embora B seja a parte imaginária, né, B é representado por um número real. Então o módulo de Z, aqui a norma de Z, também é um número real. Representando agora um número complexo num círculo trigonométrico, vamos considerar um círculo trigonométrico de raio 1. Aqui eu tenho a origem 0, aqui eu tenho o número Z. Esse número Z, esse vetor Z, né, ele faz um ângulo θ aqui com a horizontal. Então, de forma que a gente pode relacionar esse ângulo θ, esse valor, o valor da norma de Z aqui, com a sua componente no plano real, que é a componente A, sua componente real, que é a componente A, e sua componente imaginária, que é a componente B. Nós vamos obter que A é igual, olhando para cá, né, para essa figura, A é igual a norma de Z vezes o cosseno de θ. Veja que A é o cateto adjacente a θ aqui nesse triângulo, tá? A norma de Z, como esse é um círculo aqui de raio 1, a norma de Z, o módulo, ou seja, o tamanho aqui desse vetor, né, Z, desse vetor que representa o número complexo Z, é 1, portanto, A é igual a cosseno θ, e da mesma forma a gente vai obter que B é igual a norma de Z, seno θ, ou seja, B é igual a seno de θ. E, partindo da definição que a gente já obteve no começo, o número complexo é A mais IB, partindo disso aqui, nós podemos concluir que o número complexo Z, ele pode ser escrito assim, cosseno de θ mais I seno de θ. Ou, uma das relações mais importantes, né, da matemática, E elevado a I θ também é esse valor aqui, cosseno de θ mais I seno de θ. Ou seja, o complexo Z ele pode ser escrito como sendo a norma de Z, que nesse caso é 1, multiplicado por E elevado a I θ. Bom, mas de onde vem a necessidade de utilizar esses números complexos? Basicamente, o motivo da gente precisar utilizar os números complexos é que a coisa mais importante da mecânica quântica é a função de onda. E a função de onda é um número complexo. Então, para a gente entender um sistema quântico, nós precisamos saber qual é a função de onda desse sistema e como essa função de onda ela se comporta no tempo. Então, a função de onda ela vai conter toda a informação sobre esse sistema físico, né, sobre esse sistema quântico. Então, a partir da função de onda, a gente pode descobrir, por exemplo, a posição da partícula, o momento dela, a energia, qualquer característica que a gente quiser, a gente consegue descobrir se a gente souber qual é a função de onda. A função de onda, por ser um número complexo, ela não é algo que seja mensurável diretamente. Então a gente não pode medir a função de onda, por exemplo. O que a gente pode fazer então? A gente pode medir probabilidades. E probabilidades é outra coisa que está
relacionada à função de onda, como a gente vai ver mais para frente. Por enquanto é só, até a próxima.